E aí, pessoal, bora mergulhar numa história simplesmente incrível, cheia de ambição, de conflito e que, olha, mudou para sempre o mapa dos Estados Unidos. Essa é a saga da Marcha pro Oeste. Pois é, a gente olha o mapa hoje e pensa, nossa, que país gigante. Mas nem sempre foi assim. No começo, os Estados Unidos eram só uma tirinha de terra lá no leste. Então a grande pergunta é, como eles foram parar do outro lado, lá no Oceano Pacífico? É isso que a gente vai desvendar agora. Para entender essa expansão toda, primeiro a gente precisa sacar o que estava na cabeça das pessoas naquela época. Porque, acredite, isso não foi por acaso. Existiam forças muito poderosas empurrando todo mundo na direção do oeste. E no coração de tudo isso tinha uma ideia muito forte, chamada Destino Manifesto. Isso aí não era só política, não. Era quase uma fé. A galera acreditava que tinha uma missão quase divina, sabe? De expandir o país, levar a civilização e a democracia para todo o continente. Era a justificativa perfeita para a conquista. O Destino Manifesto era a grande ideia, a desculpa, digamos assim. Mas, na prática, o que realmente movia as pessoas era bem mais pé no chão. Tinha a febre do ouro, a chance de ter um pedaço de terra fértil para plantar. E, claro, o governo tinha um objetivo bem claro: chegar até o Pacífico e transformar os Estados Unidos numa potência mundial. E para garantir que ninguém de fora ia atrapalhar os planos, eles criaram a doutrina Monroe. Com esse slogan aí, a América para os americanos, os Estados Unidos mandaram um recado bem direto para a Europa. Olha, desse lado do oceano, quem manda somos nós. Fiquem por aí. Isso abriu o caminho para eles expandirem sem concorrência. Beleza, já entendemos o porquê de ir para o oeste. Mas agora vem a parte prática, o como. Como exatamente eles conseguiram tomar posse de tanta terra? A resposta é uma mistura de estratégias. Basicamente, a expansão rolou de 3 jeitos principais. O primeiro foi na base da grana, com compras gigantescas de território. O segundo foi através de anexações, que é quando um território que era independente resolve, ou é convencido, a fazer parte do país. E por último, o jeito mais brutal, a guerra, tomando terras na marra. E o ritmo dessa expansão foi uma loucura. Começou lá em 1803 e em pouco mais de 60 anos, o mapa dos Estados Unidos foi completamente redesenhado. Foi como montar um quebra-cabeça gigante, peça por peça, até o país ficar com a cara que a gente conhece hoje. Mas olha só, não adiantava só dizer que a terra era sua. Era preciso ocupar, controlar. E para isso, as ferrovias foram, nossa, fundamentais. Elas eram como veias de aço que conectavam o país inteiro, levando gente, produtos e, claro, o exército para o oeste. Foi isso que amarrou o continente de verdade. Até aqui, a gente viu a história pelo ponto de vista dos colonos, do governo americano. Só que toda expansão tem um preço. E agora a gente precisa falar sobre o outro lado da moeda, sobre a realidade de quem já morava nessas terras há séculos. E aqui o contraste é brutal. Para os colonos que chegavam, o Oeste era a terra da promessa, da oportunidade de uma vida nova. Mas para os povos nativos que já estavam lá, a chegada deles significou exatamente o contrário. A perda de tudo, a destruição de seu mundo e, em muitos casos, a morte. As consequências foram simplesmente catastróficas. Nações indígenas inteiras foram destruídas. O governo americano forçou a remoção de tribos de suas terras ancestrais. E uma das táticas mais cruéis foi a caça ao búfalo. Eles mataram quase todos os búfalos de propósito, porque sabiam que muitos povos dependiam deles para sobreviver. Quem sobreviveu a tudo isso acabou isolado em reservas. E no final das contas, depois de todo esse processo, com suas promessas de um lado e suas tragédias do outro, o resultado foi esse. No final do século XIX, os Estados Unidos tinham conquistado um continente e se tornado uma potência mundial de vez. Ufa! Quanta informação, hein? Vimos muita coisa. Então, que tal um desafio rapidinho para a gente testar o que aprendeu? Vamos lá? Primeira pergunta: qual era o nome daquela ideia que serviu de justificativa para a expansão, dizendo que os americanos tinham um destino a cumprir? Tempo na tela. Isso aí, Destino Manifesto, era a grande justificativa ideológica para tudo o que aconteceu. Pergunta número 2. Qual era aquela frase de efeito, o slogan da política que mandava um recado direto para a Europa? Exatamente. A América para os americanos. Uma frase curta, mas com um poder geopolítico gigantesco. Terceira pergunta, uma bem importante. Para os povos nativos,
qual foi a consequência mais devastadora de toda essa expansão? É isso, a destruição de suas nações. Foi um processo terrível de perda de terras, de cultura e de muitas, muitas vidas. E a última pergunta do nosso desafio. Para atacar diretamente o modo de vida dos povos das planícies, qual animal foi caçado em massa, de forma estratégica? O búfalo. A matança desses animais foi uma tática de guerra deliberada para enfraquecer os povos que dependiam deles para tudo. Desafio cumprido. Agora, quero deixar uma pergunta para todo mundo. Qual foi o fato sobre a marcha para o oeste que mais chocou ou surpreendeu vocês? Conta pra gente aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Quem gostou de desvendar essa história com a gente, já sabe, né? Não esquece de seguir o canal Quizards, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e, claro, deixar aquele like que ajuda demais a gente a continuar. Até a próxima!